Boa noite novamente, né? Vamos iniciar nossa gravação. Bom, tem 3 aulas aí, terça, quarta e quinta, né? Que nós falamos de diversos assuntos. A primeira aula, nós falamos sobre a classificação dos contratos, tipo, forma, tempo, execução, né? Dei 8 classificações de contratos na primeira aula, na aula de terça-feira. Na aula de quarta-feira, nós falamos sobre os efeitos do contrato, né? Quem diretamente está envolvido no contrato, existem efeitos que surgem em decorrência desse contrato para com essas pessoas, num vínculo jurídico, obrigacional, contratual, que perfazem entre si essas pessoas, na aula de quarta-feira. Na quinta-feira, ontem, nós falamos dos efeitos dos contratos em relação a terceiros, né? E demos outros temas aí correlatos a essa questão e falamos sobre vício, né? Que é um defeito, o objeto adquirido com defeito, ou contrato, né? No contrato, na forma de contratar, surgem defeitos na contratação, né? Especificamente, tratei muito sobre o contrato comutativo, né? Que normalmente o comutativo podem vir vícios, podem vir defeitos no produto em razão da comutatividade. Foi o que mais nós falamos na aula de ontem, contrato comutativo, né? vício redibitório, né? Ação quantiminis para diminuir o valor dentro de uma negociação. Falamos de coisas desse sentido, dessa forma e desse jeito na aula de ontem, né? E hoje, pessoal, para finalizar, nós vamos falar do artigo 462, 472, 474 e 478. Vejam bem, quando eu vou contratar, e vamos supor que num contrato de agronegócio, como desses que eu falei na aula de ontem, né? Contrato de grãos, contrato de milho, contratos de carne, de soja, contratos comutativos, né? Onde o contrato é comutativo, onde há uma equivalência naquilo que eu estou adquirindo. Equivale a milho, equivale a soja, equivale a carne, equivale a tijolos, equivale a areia. Vocês já pensaram num contrato de areia? Como é que funciona? Qual é o tipo de areia? Areia fina, areia grossa, areia saibrosa, né? Depende do tipo da areia. Mas possa ser que eu escolha um tipo de areia. Mas a areia, como que ela virá? É um contrato de comutatividade, porque haverá uma equivalência naquilo que eu estou pedindo, mas não dá para precisar exatamente qual é o produto por conta da comutatividade. Eis a questão. Em um contrato preliminar, previsto no 462 do Código Civil, em um contrato preliminar, neste contrato preliminar, o que eu vou ter? Mediante o contrato preliminar, é o contrato mediante o qual as partes se obrigam a concluir no futuro, né? Lá no fechamento do contrato, né? O que eles determinarem agora, o que eles pré-determinarem agora. Então nós fazemos um contrato preliminar dizendo, olha, lá no futuro nós vamos colocar 10 caminhões à disposição para transportar o milho na época da colheita. Nós vamos fechar um contrato agora, nós vamos fechar um contrato preliminar. Nesse contrato preliminar, o preço do milho agora é esse, mas no futuro vai ser outro. Mas vamos fechar no preço de agora, porque senão não faz sentido eu fechar um contrato agora, não é? Eu quero me garantir com o preço de agora. Então eu vou pagar R$30 na saca de milho no preço atual. Eu quero aí 200, 300, 500 mil sacas de milho a R$30 cada saca, né? E eu vou ter disponível aí 30 caminhões para fazer esse transporte aí, 20 caminhões aí, vou fazer umas 10 viagens. Eis o negócio, contrato preliminar. O contrato preliminar, ele é igualzinho o principal, ele é igualzinho o outro contrato que será assinado futuramente, que será assinado posteriormente, de forma ulterior. É o contrato mediante a qual as partes se obrigam a concluir no futuro um ulterior contrato já inteiramente determinado em seus elementos essenciais agora no presente, agora no passado. O 462 fala sobre isso. Vamos ler o 462? O contrato preliminar, vírgula, exceto quanto à forma, vou explicar por que exceto quanto à forma,
deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado lá no futuro. Lá no futuro, eu vou fazer o contrato com o diretor, com o dono da empresa, com o contratante, as partes contratantes do ponto de vista legal, né, que representam um lado, que representam o outro. Então, lá no futuro, o contrato principal lá no futuro, com timbre, com reconhecimento da assinatura no cartório, para dar uma fé pública nesse contrato, é assim que eu vou fazer o principal. Mas a minuta do contrato, a prévia do contrato, o contrato preliminar, um contrato anterior, este que me garante um preço agora, antes safra, antes da safra, antes do contrato comutativo que eu vou celebrar principal lá no mês de... Que mês que nós estamos? Estamos no meio de maio, né? Aqui já houve a colheita, já houve nas colheitas de grãos, tudo. Agora depende, né? A gente vai estar lá entre safra agora para maio, junho, julho, entre julho e agosto, numa entre safra entre julho e agosto. Aqui também depende do produto, né? Vamos falar de feijão. Maio, junho, julho, agosto. Colheita do feijão em agosto, né? Ai. Eu mexi muito com isso aí na época, né? Um tempo atrás. Vamos lá. Para agosto. Então, para agosto eu vou ter colheita de feijão. Então, eu faço o contrato preliminar nos termos do 462 do Código Civil, me garantindo no preço do feijão em agosto, me garantindo no negócio em agosto, me garantindo que você vai vender para mim, e faço isso num contrato preliminar, numa minuta. O que vai nesse contrato? Vai tudo. Só a forma dele que não é igual ao principal, porque o principal vai mais cláusulas, o principal vai mais obrigações contratuais, como por exemplo a questão do transporte, do frete, da nota, dos impostos, as variações que virão com o tempo, as variações que ocorrerão exatamente no dia da entrega do negócio, se ocorrer algum tipo de variação, tudo nos termos do 462 do Código Civil. Tranquilo, pessoal? Então, o contrato preliminar, ele está previsto, né, como uma forma preliminar de contratar, como uma forma de se garantir em um negócio. Uma coisa que costuma acontecer no contrato preliminar, anote aí, é o sinal de arras, A-R-R-A-S. É S? É isso mesmo, é S, arras. Arras com S no final. Vocês sabem o que é arras? Alguém sabe o que é arras? Pessoal, arras é um sinal, é uma garantia em dinheiro, da qual eu presto a garantia. Olha só, nós estamos fazendo um negócio de R$1 milhão. R$1 milhão. 1 milhão de milho. R$1 milhão. Nós estamos fazendo negócio. Mas assinamos um contrato preliminar com multa, com rescisão, com tudo. Eu não posso desistir. Mas o que me garante que eu não vou desistir? O sinal de arras, né? Eu que vou reservar o meu milho, reservar a minha safra, deixar de fazer negócio com outras pessoas, eu quero uma garantia que você também não vai desistir, né? Você está dizendo que vai comprar de mim, mas aí de última hora você desiste? Não, é o seguinte, ó, você me calciona R$50 mil, se você, de arras, A-R-R-A-S, você me calciona, deposita na minha conta, isso eu vou constar no contrato preliminar o sinal de arras. Caso você não me pague, aí você já sabe o que vai acontecer. Você vai perder o sinal, né? Vai perder esses 50 mil neste contrato preliminar, por conta de que você que está desistindo do negócio. Sinal de arras é uma garantia dentro do contrato preliminar. Sinal de arras é um contrato acessório do principal, que nem é este preliminar, é o principal que nós vamos celebrar lá na frente, lá no dia do negócio, lá no dia da colheita, lá quando eu for te transportar, quando eu for te entregar os grãos no mês de agosto. Em agosto eu vou entregar, em agosto eu vou colher, né? O feijão eu planto, 7 dias ele nasce, 90 dias eu colho. É assim, pessoal, que funciona feijão.
e o feijão ele é mais do centro-oeste do Mato Grosso, né? O arroz é Mato Grosso, sul do país, né? Mas o feijão é mais do centro-oeste. Então, olha só, e do norte também, né? Norte, nordeste, centro-oeste. Então, em 7 dias, eu plantando, nasce, 7 dias. E com 90, eu colho maio, junho, julho, agosto. Finalzinho de agosto eu vou colher o meu feijão. Olha só o que acontece. Então eu faço um contrato preliminar, me garantindo que eu vou ter um negócio contigo em agosto. Olha só, eu não tenho negócio, mas eu faço um contrato preliminar. O que é que vai neste contrato preliminar? Vai todas as cláusulas do contrato principal, como se fosse o contrato principal. Por que já não celebra o principal? Porque é só para garantir que nós temos um negócio. E além desse preliminar, que é uma minuta, né, eu faço a arras, o sinal de arras. Anotem aí, arras, sinal de arras, que é o compromisso acessório dentro do contrato que faz com que eu me garanta que nós temos um negócio. Ó, estou te dando 50 mil adiantado. No negócio de 1 milhão, vou te dar 10%, estou te dando 100 mil adiantado no negócio de 1 milhão, 100 mil. Então é só comigo que tu tem negócio, você não tem negócio com outra pessoa. Você pode até ter, mas o meu negócio está garantido contigo aí, e toma aí um sinal de arras de 100 mil. Ponto. O outro lado se garante, se segura, não é? Faz um seguro inclusive, né? Porque se não tiver safra tem que ressarcir os 100 mil, tem que ressarcir a arras, né? Agora, se tem safra, se está tudo ok, se está tudo correto, aí eu faço o principal, faço o contrato principal e faço a entrega do produto e aperfeiçoo o negócio com a tradição. A tradição é a entrega do bem, tem o contrato principal, tem o contrato acessório, que é o contrato de garantia de arras, onde houve 10%, que agora abate do principal. Ponto nessa questão, contrato de arras, que vem a ser uma garantia, né, da compra e venda do negócio. Esse contrato preliminar, ele vem para garantir o negócio tão somente, e ele é igualzinho o principal, podendo até ser repetido posteriormente, só que o contrato se assina posteriormente, o principal, por conta até mesmo da data, né? Tranquilo? É isso, contrato preliminar. É o contrato, né, preliminar, ele exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Ponto final. Tranquilo, pessoal? Então, tranquilo, né? Contrato preliminar 462 do Código Civil. Vamos lá. Bom, discutimos desde o começo do curso, né? O que é contrato. O contrato faz lei entre as partes. O juiz não deve sair do contrato. O juiz deve interpretar o contrato se houver interpretação de acordo com o que está nas cláusulas contratuais, não devendo fugir dessas cláusulas contratuais. Há a vontade expressa das partes contidas no contrato, não deve haver nada fora do contrato, deve prevalecer o que está no contrato, né? Então há um vínculo jurídico obrigacional contratual entre as partes, os efeitos são entre as partes, não surgindo, não se expandindo a terceiros, exceto se houver um novo contrato e esse novo contrato vier a vincular os principais neste novo contrato. E damos exemplo aí, né, que é o efeito relativo, e no caso das sucessões dos inventários, eu tenho um efeito relativo contratual, né? Então, diante de todo o exposto, de tudo isso que nós falamos desde o início das primeiras aulas, de minuta contratual, de pré-contrato, de contrato, de esboço contratual, cláusulas contratuais, lei entre as partes, os vínculos, as obrigações, desde o início do curso que nós vimos falando sobre tudo isso, as formas de contratar, contrato paritário, de adesão, contrato aleatório e etc e tal, né? Comutativo, como nós falamos agora, né? Ressaltei diversas vezes. Então, quando acabo toda essa questão,
surge uma dúvida: e se eu contrato e quero descontratar? Eu contrato e eu quero descontratar. Eu contrato e quero um distrato. O distrato está previsto no 472 do Código Civil. Como distratar o contrato? Como distratar? Então, o 472 diz que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, da mesma forma que eu contrato, de forma solene, de forma na forma jurídica, observando preceitos do Código, se assim eu contratar, assim eu vou distratar. Se eu contratar de forma informal, de forma não solene, de forma tácita, de forma corriqueira, usual, então da mesma forma eu poderei distratar. Chego na padaria, 10 pãezinhos. A pessoa chega com os pães e fala: sabe, eu não vou levar não, eu mudei de ideia, eu não vou comprar pão não, eu vou comprar salgado, não vou comprar nada, né? Distrato na hora, da mesma forma que eu contratei, eu distratei na mesma hora. A pessoa fala: tudo bem, pega o pãozinho, devolve lá, acabou, pronto. Cheguei no caixa e paguei, e na mesma hora eu me arrependi: não quero, eu mudei de ideia, vou ter que sair, vou para um almoço, um batizado, um casamento, um enterro, deixa o pãozinho, me devolve meu dinheiro. Distrato. Da mesma forma que eu contratei, eu distratei. Observem que é possível fazer isso? Sim, é possível. Mas da mesma forma que eu contrato de forma solene, eu distrato de forma também solene. Então, se houver um contrato por escrito, expresso, solene, previsto em legislação específica, se assim for, para distratar, então eu terei que também distratar de forma solene, de forma expressa, de forma escrita. Da mesma forma que eu tratei, eu vou distratar. Então, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. É assim que funciona. Então, o modo de extinção do contrato por simples declaração de uma das partes, a resilição unilateral, né? Ou ambas as partes, a resilição bilateral. Então, olha só, eu quero distratar, resilição unilateral. Nós vamos distratar, resilição bilateral. Há uma resilição. Resilição significa que eu não quero, né? Se os dois lados não querem, os dois lados não querem. Resilição, mas não é um acordo, é um distrato por conta de alguma questão, né? Que eu vou falar daqui a pouco qual é a questão, né? Mas essa extinção, esse distrato, né? Essa denúncia em cima do contrato me traz efeitos, me traz consequências. Por exemplo, se eu tenho um contrato preliminar e nesse contrato preliminar eu tenho um contrato acessório de arras, eu vou perder a arras, eu vou perder os 100 mil reais como efeito do distrato, a não ser que haja uma resolução. Não é resilição, é resolução. Na resolução resolve-se o contrato. Anote aí: resilição versus resolução. A dissolução amigável, a dissolução com cláusulas contratuais previstas no contrato de dissolução, previstos por conta de uma celebração amigável, eu chamo de resolução. Estou anotando aqui: resolução. Resolvem as partes, de acordo com a cláusula X do contrato, fazerem um distrato. Resolução. Resolve-se o contrato pela resolução amigável do contrato. Já na resilição, não. A resilição não é algo amigável. A resilição, ela evoca, ela traz alguma coisa que incomoda as partes, alguma coisa que
prejudica um lado ou outro lado. Eu não quero mais continuar com o contrato porque eu tive um problema com os meus aluguéis, não estou recebendo meus aluguéis, não estou conseguindo honrar com as parcelas do contrato, portanto, eu quero resolver o contrato através da resilição unilateral. Do meu lado eu vou pagar a multa, vou resolver, então haverá uma resilição contratual. O outro lado se manifesta, já que o contrato é bilateral, na resilição, recebendo a multa e os efeitos da resilição. Ponto nessa questão. Resilição. Entenderam o que é resilição? É um modo de extinção do contrato, por uma simples declaração de um lado, ou de outro, ou de ambos os lados. Resilição. Resilição unilateral ou bilateral. Na resolução, não. Na resolução há um acordo, né? As partes resolvem: olha, você não está conseguindo me pagar, eu já arrumei para quem vender, eu já tenho uma solução, eu estou vendo que não está bom para você, não está bom para mim. Resolução. Resolvem as partes ao mesmo tempo fazerem um distrato, não tendo efeitos, porque o efeito é resolutivo, é amigável, é consensual. O meio de extinção do contrato, né, superveniente à sua formação, né, após a formação, preliminar, arras, contrato principal, o contrato está sendo executado, está sendo cumprido, havendo entrega, pagamento de valores, etc. Então, em meio ao andamento do contrato, surge um fator superveniente. Que fator é superveniente? Algo que ambos os lados querem, por algum motivo, resolver o contrato. E querem resolver. E como querem resolver? Vamos fazer um distrato, sem efeitos, para nenhum lado, para nenhum outro, a não ser o efeito de distratar. Resolução amigável, acordável, cláusula resolutiva amigável, não é? Repõe as coisas anteriores à celebração do contrato. Eu posso fazer um contrato e quando for a entrega do imóvel, eu não entrego o imóvel. Aí o outro lado fala assim: não faço questão não queria mesmo, está tudo certo. Resolução, resolve-se o contrato. Resolução, superveniente ao contrato, posterior ao contrato, resolve-se o contrato numa resolução do contrato. Agora, na resilição, não, esquece resolução, apaga a resolução. Na resilição, não. Na resilição, 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida pelo contrato. Houve uma contratação, houve cláusulas que me obrigam ao pagamento, me obrigam à entrega do imóvel, obrigam você ao pagamento. Há um contrato, há um vínculo obrigacional, há um vínculo jurídico obrigacional contratual. Nesse vínculo jurídico obrigacional contratual, eu me proponho a entregar e você se propõe a pagar. Na quebra de uma dessas cláusulas, ou eu não entrego, ou entrego o produto com vício, ou você não me paga, ou você começa a atrasar as parcelas, dando ensejo a um distrato. Esse distrato poderá ser um distrato por resilição unilateral, por resilição bilateral, ou poderá haver uma denúncia. Eu faço uma denúncia. Olha, denuncio que você não está cumprindo o contrato. Denúncia, uma forma de resilição, de distrato pelo 472, uma denúncia. Não é? Faço uma denúncia. Ou faço uma denúncia. Ou, né? Se não houver denúncia, né, dentro desse distrato, eu posso dizer que você não está, que você não me entregou, você ficou de me entregar o imóvel e você não me entrega. E eu já até paguei. Paguei parte, não paguei tudo, mas já paguei. Mas cadê o imóvel? Então poderá haver uma denúncia? Aí nesse caso não é denúncia. Neste caso haverá uma resilição unilateral por descumprimento da entrega da coisa, por descumprimento da tradição. Haverá uma renúncia no recebimento do objeto.
um distrato por renúncia. Eu vou renunciar, olha, eu renuncio o objeto que era para ter sido entregue lá no mês de abril, nós estamos no dia 24 de maio de 2024, eu renuncio, eu não aceito mais o objeto, embora eu esteja pagando, eu quero fazer uma resilição unilateral, um distrato nos moldes do artigo 472 por renúncia. Renuncio. Ponto. Pessoal, como que é feito isso? Como está no 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. É feito um contrato, né? E é feito cláusulas contratuais, não é isso mesmo? Na hora de distratar, é feito um novo contrato, que agora se chama distrato, e esse distrato tem cláusulas contratuais dizendo quais são os efeitos do distrato. O problema é que na hora de contratar, existe uma cooperação mútua, existe uma boa vontade entre as partes na hora de contratar, mas na hora de distratar não existe uma cooperação, até mesmo porque, de certa forma, né, em negócio a gente não pode falar em mágoas, não podemos falar em questões dessa maneira, mas é óbvio que isso acontece, é óbvio que há, não é, uma chateação decorrente de um mau negócio. Então, num mau negócio, durante um distrato, numa questão de resilição unilateral, onde há uma renúncia, não quero mais isso daí, porque paguei nada, liguei nada, nunca entrega, sempre uma desculpa, sempre uma enganação, sempre uma mentira, não quero, renuncio, resilição unilateral, renúncia, ponto, faço um distrato. Então o distrato, anotem, é a dissolução, distrato é a dissolução convencional do contrato. Distrato é a dissolução convencional do contrato. Distingue-se do dissenso, distingue-se do mútuo dissenso, distingue-se do consensual, né? Na resolução eu tenho um consenso na resolução, né? Na resolução é assim, ó, né? É aquela frasezinha, estamos bom para ambas as partes. Isso é uma mentira, isso não existe, né? Só na televisão, né? Então, aí senta todo mundo, faz um acordinho, faz uma resolução, resolve o seu contrato. O distrato resolutivo, ele é consensual, resolutivo. O distrato a resilição, o distrato resilitivo, não resolutivo, resilitivo, na resilição ela não é consensual. A resilição ela vai acontecer através da denúncia, da revogação ou da renúncia. Da denúncia, da revogação ou da renúncia, né? Tranquilo, pessoal? Na resolução, eu vou ter o acordo. Na resolução, é o meio de extinção do contrato por circunstância superveniente. Na resolução, né, eu faço o contrato, durante a execução do contrato, chegamos à conclusão que não dá para continuar, não dá para prosperar, não continuaremos com o contrato. Vamos fazer um acordo e vamos resolver o contrato de forma resolutiva, numa resolução. Então, a resolução é o meio de extinção do contrato por circunstância superveniente à sua formação. São os motivos de resolução do contrato, por exemplo, onerosidade excessiva, inadimplemento absoluto, violação positiva do contrato, mora, morte de uma das partes e etc. Professor, como assim? Explica melhor isso aí. Pessoal, vocês estão acompanhando? Vocês estão aí? Guilherme, Tiago, Paulo Henrique, Laurice e Beatriz, né? Para quem chegou agora quase 9 horas, né? Olha só, pessoal, a resolução é uma das formas de extinção do contrato. Então eu tenho resolução, rescisão, revogação, tá? Para poder rescindir o meu contrato. Na resolução, né, quando eu faço o contrato, supervenientemente ocorre uma situação, uma das partes morre. Eu estou vendendo para ele, estou vendendo material de construção para a construtora, e o cara da construtora morre.
E ele não vai construir mais casas, ele não vai ter mais empregado, vai acabar a empresa. E eu estava vendendo para ele. É uma resilição? Não. É um distrato com dissenso? Não. É uma resolução. Eu vou ter que fazer de forma amigável, porque aí não tem jeito mesmo. O cara morreu, eu vou vender como para ele? Não tem como eu vender para ele. Então haverá uma resolução contratual, um modo de extinção do contrato por circunstância superveniente à formação. Que circunstância é essa? A morte superveniente. Eu contratei com ele, passaram-se 6 meses, eu vinha fornecendo, ele veio a óbito, ponto. Agora fica para os herdeiros, né, acertar o saldozinho de débito e fazer uma resolução contratual amigável. Tranquilo? Essa é a questão da resolução, um meio de extinção superveniente à formação. Bom, feita a resolução, volta o contrato ao status quo anterior, como se não houvesse contrato, como se não houvesse nada entre eu e o outro lado, até mesmo porque o outro lado faleceu nesse exemplo que eu dei aqui, né? Bom, resolução. Resilição ou rescisão. Agora vamos lá, rescisão. Na rescisão, ela tem por origem, pessoal, um defeito. Olha só, a resolução é um fator superveniente, uma morte, uma enchente, um temporal, questões de tempo, questões de temperatura, mudança mudança no clima, mudança na safra, mudança na colheita, mudança nos impostos, né? Então tudo isso me traz uma resolução contratual, né? Então há supervenientemente um fator que me autoriza a resolver o contrato numa boa resolução. Na rescisão, eu falei de resolução, agora eu estou falando de rescisão. Na rescisão não. Na rescisão contratual, eu tenho um contrato e durante a execução do contrato surge um problema entre eu e o outro lado. Aí não é uma resolução, agora é uma rescisão. Por falta de quê? Por falta de pagamento, por um defeito no grão, por um defeito no animal, por um defeito no equipamento, por um defeito no material que eu estou fornecendo. Eu te prometo 100 casas, eu te entrego 10 casas com defeito. Eu quero uma rescisão contratual. Quero uma rescisão. Vamos mudar o exemplo? Vamos mudar totalmente o exemplo? Vou mudar totalmente o exemplo. Eu contrato uma equipe de empregados com 10 empregados. Esses empregados não fazem o que eu mando. Subordinação é um dos itens que cria vínculo trabalhista. Subordinação. Eles são subordinados. Eu mando e eles obedecem. E eu pago o salário no final do mês por conta disso. E eu contrato a força de trabalho deles. Mas eles não obedecem. Não tem subordinação. Isto é um defeito na contratação. Se há um defeito na contratação, mando todo mundo embora por justa causa. Rescisão contratual. Rescindo o contrato de trabalho, rescisão. Não é uma resolução, não é amigável. Olha, pessoal, não vou precisar mais de vocês, está tudo certo, resolveu, acabou a obra. Não, não é isso, a obra não acabou, a obra está começando e vocês não dão conta, não fazem o que eu peço, não fazem o que eu mando, não são subordinados às minhas ordens. Dispensa por justa causa, rescisão contratual, rescisão. Rescisão prescinde de um defeito. Na rescisão tem um defeito. Na resolução não. Na resolução eu faço o contrato e posteriormente, supervenientemente, surge uma situação que me leva a resolver o contrato, uma resolução. Na resolução. Na rescisão não. Tenho o contrato e posteriormente, na execução do contrato, surgem problemas. Eu vou rescindir o contrato. Eu quero a rescisão, eu não quero a resolução. A rescisão tem como origem defeito contemporâneo atual na formação do contrato. Qual é o defeito? Falta de subordinação é uma delas. Agora, se eu tenho um contrato de entrega de produtos, de entrega de grãos, um contrato comutativo, paritário, solene, de entrega de grãos, e não está me sendo entregue conforme foi contratado, então eu farei uma rescisão, né?
vou fazer uma rescisão baseado no defeito atual, porque o vício torna anulável as cláusulas contratuais, as obrigações. Não, como é que eu vou continuar pagando esse negócio que me chega com defeito sempre, que me chega com problema? Então o vício torna anulável a questão contratual, anula, não é? Não torna nulo, torna anulável, não é nulo. Nulo, ele não é nulo o contrato ele vale, não é? Mas por conta do vício, aí ele passa, eu posso questioná-lo sob pena de, não resolvendo, anular o contrato. Por isso que ele é anulável e não nulo. Tranquilo? Então isso é rescisão contratual. Estão quietinho aí, eu sei que é sexta-feira. Pessoal, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, tudo é a mesma coisa, não muda nada. Não existe negócio de sexta-feira, isso é uma invenção, né? Nada na sexta-feira é mais fácil. Pelo contrário, é mais difícil, né? Aguentar aula na sexta-feira não é mais difícil, não é? Hoje eu tô com a voz um pouco melhor, né? Ontem eu tava meio sem voz, né? Eu tive uma dengue de 2 semanas. Fiquei 2 semanas com dengue. Dei aula com dengue, ruim pra caramba, né? As pernas inchadas, braço, dor de cabeça. Acabou a dengue, assim que acabou a dengue, que eu melhorei um pouquinho, veio tipo uma Covid. É dengue, é Covid. Aí fiquei com a garganta inchada, inflamada, que foi esses dias aí, até ontem, né? Até hoje mais ou menos. Aí hoje eu não tomei café, tomei um cafezinho hoje antes de vir, né? Trouxe uma balinha aqui também, para ver se melhora, uma água. Mas não tem essa não. Faça chuva, faça sol, né? Com enchente, sem enchente, vai ter aula, né? Dá aula em cima do jet ski, dá aula em cima do telhado, mas tem aula, não tem esse negócio não. Tranquilo, pessoal. Cláusulas, a extinção do contrato aí, tranquilo? Estou acompanhando o que é resilição, o que é rescisão, o que é revogação. Revogação, ela é, né? Ela é a revogação, tá? Revogação. Falei da rescisão baseado no vício. Na revogação é uma espécie de resilição. Lembrando que a resilição ela é unilateral, bilateral e ela ocorre quando a coisa não vai, quando existe um defeito, quando existe um problema. O objetivo é extinguir a relação jurídica na revogação contratual, né? É uma espécie de resilição. É a retirada da voz por vontade unilateral. Consiste em declaração unilateral de vontade. Eu tenho um contrato de prestação de serviços, por exemplo, de honorários advocatícios, né? E eu venho trabalhando com o meu cliente, e meu cliente entende que eu não estou cumprindo fielmente o contrato para o qual ele me contratou. Ele entende que eu não estou, né, diligenciando de acordo com o que foi combinado, de acordo com o que foi contratado. Ele entende, por exemplo, que o resultado que ele esperava, que ele almejava, não está sendo alcançado. Então, ele poderá fazer uma revogação do contrato. Estou eu contratado de um lado e ele contratado de outro lado. Contratado eu, contratante ele. Contratante, contratado. Um contrato bilateral, oneroso, paritário, de honorários, de prestação de serviço, nesses termos. O objeto é prestação de serviço, né? Haverá um distrato aí nesse caso? Haverá uma resolução? Se ele pegar o telefone, me ligar e falar: doutor, olha, eu pensei aqui, não quero mais levar adiante essa causa, tá? Eu acho que não vai dar muito certo, não era bem o que eu queria. Como que a gente faz para resolver
o contrato? Resolução. Vamos resolver, vamos dar baixa na ação, vamos fazer uma resolução contratual. Eis a questão. Ponto, resolução. Agora muda tudo, o cliente liga de novo. Eu não estou satisfeito com o seu trabalho, vou colocar um outro advogado no seu lugar, não quero mais você, então eu estou fazendo uma revogação dos seus poderes na minha procuração, tiro você do meu contrato. Aí eu falo, opa, mas como assim? Eu trabalhei, você me tira, eu estou trabalhando, você entende que não está bom, né? Para você não está bom, mas eu respeito a sua vontade, embora não concorde. Não é uma resolução, é uma revogação. Aí ele revoga o contrato, revoga os meus poderes no mandato, revoga os meus poderes na procuração, revoga os meus poderes no processo. E aí eu saio do processo porque está revogado o contrato. Revogação. É uma espécie de resilição. Por que resilição? Lembra, pessoal? Resolução é amigável, resilição não é amigável. Então, a revogação é uma resilição. Se ele fala não te quero, resilição, revogação unilateral. Se ele fala não quero você e eu falo não, tudo bem, tá tudo certo, né? Não estou concordando não, né? Estou só aceitando. Então continua sendo uma resilição unilateral e aí haverá uma revogação. Se partir dos dois lados, uma resilição bilateral, que acaba virando uma resolução, tá? Tranquilo, né? A rescisão desconstitui o negócio jurídico. A rescisão desconstitui o negócio jurídico. Ponto. Pessoal, para não confundir, vamos lá. Fazer um apanhado de tudo que nós falamos até agora, né, em 42 minutos aí. Para quem chegou atrasado vai poder acompanhar aí de uma forma mais tranquila aí o que nós falamos. O primeiro ponto da aula de hoje foi o contrato preliminar. Eu tenho o contrato principal, tenho o contrato acessório. O acessório segue o principal, mas antes de fechar o principal, eu posso ter um contrato preliminar. E esse preliminar é um contrato que eu posso fazer neste contrato preliminar, o contrato de arras. O que é o contrato de arras? Eu vou fazer contigo um negócio de R$1 milhão, vou calcionar aí R$100 mil como arras, que é um contrato acessório do principal, mas ele não é chamado de acessório, ele é chamado de preliminar. Contrato de arras é um contrato preliminar. E tá aí 100 mil, ó. Você não pode fazer com ninguém negócio, só comigo. Tá aí 100 mil na tua conta aí. Quando chegar perto da safra do feijão, daqui a 3 meses, aí nós vamos sentar, fazemos o principal. Já te adiantei 100 mil de arras e vamos continuar. Se você falhar comigo, tem que me devolver isso aí em dobro. Certo? E se eu falhar com você, eu perco R$100 mil. É assim que funciona a arras. Ponto, contrato preliminar. Não é o principal, ele é um acessório, não é? Mas também não é chamado de acessório, é um preliminar de arras. Ponto, contrato preliminar de arras, é isso que nós falamos no início da aula. Bom, segundo momento da aula nós falamos que todo o contrato, né, ele é feito de forma solene e é destratado de forma solene. Todo contrato não solene é destratado de forma não solene. Eu chego na padaria e falo, né? Aqui em Brasília, me dá 10 pãezinhos de sal. Aí a pessoa me dá 10 pãezinhos de sal. Pensando bem, eu não quero não. Me dá um pão de queijo. Não, pensando bem, eu não quero não. Me devolve o dinheiro, não quero nada. Contrato não solene, distrato não solene. Certo? Agora não. Eu faço um negócio com uma imobiliária e compro uma casa, um imóvel,
Então é um contrato solene. Então eu preencho todas as cláusulas contratuais. Num contrato paritário nós discutimos o que tem na casa, como que eu vou pagar, como que eu não vou pagar, como que vai ser a entrada, como que vai ser isso, como vai ser aquilo, como que vai ser a entrega das chaves. Eu discuto tudo isso no contrato paritário dentro do contrato solene. Se houver um distrato do 472 do Código Civil, o distrato se faz pela mesma forma exigida na contratação. Se houver um distrato, o distrato também é solene. Eu não fiz um contrato para comprar, eu tenho que fazer um contrato agora para distratar. Para devolver o imóvel e pegar meu dinheiro de volta, é um novo contrato chamado distrato. Distrato, ele é igual ao contrato. É isso. Se for solene, solene. Se for não solene, é não solene. Né? Não solene, o caso da padaria. Solene, o caso da casa, do imóvel. Tranquilo? Dentre as formas de distratar, eu tenho, vamos lá, resolução, rescisão, revogação. Tem essas 3 formas de distratar. No distrato pela resolução, haverá um fator superveniente dentro do negócio. Por exemplo, morre um dos lados e não tem condições de continuar o contrato, porque o outro lado morreu. Haverá uma resolução, algo amigável, superveniente ao contrato. Resolução, número 1. Número 2, rescisão, que não é resolução, é rescisão. A rescisão ocorre quando há um defeito. Então há o contrato, nós vamos executando o contrato, aí no meio do contrato surge um defeito. Sabe o carro que esquentava? O carro que deu problema? O carro que fundiu o motor? O milho carunchado? O milho aguado? O milho que não presta? Houve um defeito no produto no meio da execução do contrato. Estou falando de resolução? Estou falando de rescisão, porque agora há um vício, há um defeito superveniente à contratação. Defeito superveniente à contratação, rescisão, rescisão. Haverá uma rescisão. Eu vou fazer uma rescisão por conta do vício. Não tenho condições de ficar com esse carro esquenta o motor, o câmbio não presta, câmbio automático, vagabundo não presta, toma de volta. Rescisão, não é resolução. Ponto na rescisão. Agora a revogação. Eu estou prestando um serviço, né? Presto o serviço e o outro lado me liga e fala: doutor, não estou satisfeito com o seu serviço. Revogo os seus poderes em relação à contratação que nós fizemos. Não é resolução, não é rescisão, é revogação. Uma terceira forma de distrato. Pronto, resumi as 3 formas de distrato: resolução, rescisão e revogação. Prontinho, pessoal. 3 formas de distrato. Tranquilo? Paulo Henrique, Tiago, Laurence, Guilherme, Beatriz. Falei, mas no finalzinho agora alinhei os 3 pontos do distrato. Eu distrato por resolução, por rescisão e por revogação. Acho que ficou claro. Se não ficou, eu posso aí dar um reforço aí nos exemplos ou repetir se for o caso, mas acho que ficou tranquilo. Tirando essas questões supervenientes à contratação que surgem durante a execução do contrato, eu posso também, agora anotem aí, 474, eu posso colocar uma cláusula no contrato resolutiva. O que é a cláusula resolutiva? É aquela que diz assim: caso aconteça determinado ato ou fato jurídico, haverá resolução do contrato. Cláusula resolutiva é a cláusula que diz que por aquele motivo que vier a acontecer, resolve o contrato. Vamos ler? A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Entenderam? A cláusula resolutiva expressa, escrita, opera de pleno direito. Tenho lá no meu contrato uma cláusula resolutiva aqui dizendo que, olha, este contrato ele se encerra com a sentença e o pagamento dos honorários.
Cláusula resolutiva. O contrato se resolve. Não é uma rescisão, não é uma revogação, é uma cláusula resolutiva que diz que é ali que finaliza o contrato. É uma resolução, percebe que é uma resolução? Ou não. Este contrato resolve-se apenas com o trânsito e julgado da última sentença em último grau, considerando o duplo grau de jurisdição, né? Nós temos 2 recursos. O pessoal fala de 3 recursos, mas são 2, né? Eu recorro contra a sentença de primeiro grau em segundo grau e recorro contra a sentença de segundo grau em terceiro grau. Peraí. Duplo grau de jurisdição. Primeiro grau, segundo. Vamos lá. Parecendo um Lula, né? Primeiro grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Quando há um recurso daqui para cá, primeiro recurso, daqui para cá, né? E há também um recurso daqui para cá, duplo grau de jurisdição. Não tem 3 graus de jurisdição. Quando chega no último grau, acaba o recurso, né? Professor, mas não tem um recurso para cima? Não tem. Professor, mas não tem uns embargos infringentes? Tem, mas não é um recurso para cima, é um recurso ali mesmo, né? Ali existem, vamos para a terceira corte, né? Pessoal, esse negócio Supremo Tribunal Federal não existe, tá? Essa palavra Supremo Tribunal Federal é errada. Eu desafio aí quem falar que é verdade, não é verdade. Não existe Supremo, não existe Poder Supremo. Existem, né, 3 instâncias, cada instância é um local, né, e existe uma instância acima da outra para julgar em grau de recurso. O grau é de recurso, não é grau de superioridade, é grau de recurso. Então, o grau que está acima do primeiro é o segundo, e que está acima do segundo é o terceiro. O terceiro está acima do primeiro? Não, o terceiro está acima do segundo. O terceiro não julga o primeiro. São graus de julgamento. Instância, a palavra instância é local. Não existe um grau supremo, não é supremo. E não existe um grau superior. Só se for um andar superior, o andar de cima. Aí tudo bem, né? Mas superior de superioridade, não. Então essa palavra é errada, é equivocada. Tá? Então, dentro de um contrato resolutivo, eu posso dizer que será julgado na última instância, quando houver trânsito e julgado. Cláusula resolutiva. Resolução. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. O que eu coloco lá vale para ambas as partes, faz lei entre as partes. Cláusula resolutiva 474, tá? Bom, aí continua o artigo aqui, dizendo que a cláusula tácita depende de interpelação judicial. O que é uma cláusula tácita, pessoal? Uma cláusula tácita, na verdade, ela não existe, né? Ela não existe. A cláusula tácita é justamente aquela cláusula que subentende-se que acabou o serviço, ela é tácita, ela não expressa. Acabou o serviço, acabou o contrato. Ela é tácita, ela não é expressa. Se houver uma discussão, vai parar no judiciário. Indo parar no judiciário depende de interpelação judicial, depende também de interpretação judicial na cláusula tácita. Então 474, falamos do 462, 472, 474 e para finalizar, vamos lá, 478. Só mais uma questãozinha aqui. Eu não ia falar não, mas vou falar. 476 do Código Civil fala dos contratos não cumpridos. 476 do Código Civil fala dos contratos não cumpridos. Vou ler. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. O que significa isso? Eu faço um contrato.
Existem parcelas a serem cumpridas. Antes de vencer, eu não posso cobrar o outro lado. Não venceu. É só isso que quer dizer esse artigo. É só isso que quer dizer essa questão. Prestações não vencidas não podem ser cobradas com antecedência. Sabe aquela historinha, se eu não cumprir, vence antecipadamente? Isso não vale de acordo com este artigo. Só que eu estou falando de um contrato novo, eu estou falando de uma obrigação nova. Eu não estou discutindo aqui uma sentença de uma execução de uma dívida que está sendo parcelada. Aí a dívida parcelada, não cumprida, vence antecipada, porque existe já um montante ali. Vamos botar 10 mil reais, parcelou, aí não paga, vencimento antecipado, porque a dívida é de 10 mil reais. Aqui não, aqui eu estou dizendo que é um contrato bilateral, houve um parcelamento das obrigações e etc e tal, algo totalmente novo, né? Mas não houve vencimento, não há vencimento. Eu não posso cobrar de forma antecipada. Eu não posso falar assim, eu parcelei, me arrependi, quero receber de forma antecipada. Não pode. É isso que diz o 476. Tá joia? Não há antecipação nesse caso. Então, por último, para finalizar, 478 do Código Civil. O 478, doutores e doutoras, é o tal do contrato do leão. Anotem aí, contrato do leão. Vou botar desse jeito na prova. O que é o contrato do leão? O que é o contrato leonino? Vocês já botaram a mão na boca do leão? Alguém já colocou aí a mão na boca do leão? Eu pergunto isso, pessoal, vocês acham que é brincadeira, né? Mas tem aluno aí, o aluno falou, eu já, professor, porque lá onde que eu morava, tinha um zoológicozinho, a gente criava um leão, botava a mão na boca do leão. Fazer o quê? Tem de tudo, né? O pessoal olha pra mim e fala assim, pô, esse cara aí, a vida inteirinha dele, ele foi advogado, deu aula, e é verdade, eu tenho 20 anos de advocacia e 10 anos e meio de docência no nível superior, faculdade, né? 10 anos e meio. Fiz lá mestrado na Universidade Federal de São Carlos, né? Lá no Departamento de Sociologia. Fiz Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Direito Previdenciário, Metodologia do Ensino Superior, e tem mais duas que eu acabei de me inscrever aqui. Não estou muito satisfeito não, então não vou nem citar não vou nem contar não. A gente estuda, né? Aí parece que será a vida inteira ficou mexendo com o direito, e é verdade, a vida inteira, né? Aí o que acontece? Onde que eu quero chegar? Ao contrato por onerosidade excessiva, ao contrato por onerosidade excessiva, há esse contrato, né? E a história do leão, professor? A história do leão é, né? A gente faz de tudo um pouquinho na vida, até você chegar, né, no seu objetivo, né? Eu, por exemplo, né, eu fui técnico em informática, eu fui técnico em ótica, que é optometrista, né? Mexi com formação de lentes, de óculos, trabalhei em fábricas de lente, olha que, né? Que coisa, né? Na verdade eu não trabalhei, eu fiz estágio, né? Sabe aquela lente de contato durinha? Eu ia lá para a gente fazer os moldes, montar os negócios, são as máquinas que veio do México, né? O pessoal falava inglês, falava mexicano, e a gente ia para lá, e era bem bacana isso aí, né? Consultora óptica, ai que legal, tá vendo? Tô falando, né? Antes né? E aí, com o meu conhecimento de ótica, com o meu conhecimento de optometria, com o meu conhecimento de informática, aí eles me chamaram para trabalhar na Telefônica, vai vendo. Aí eu virei o quê? Técnico em telefonia, de rede, ainda por cima, de rede. Você sabe o que é rede? Rede de telefonia, é poste, rede subterrânea, rede, né, aérea, tudo e um pouquinho mais que vocês imaginarem de rede eu entendo. Aí eu fazia os cálculos e tal, aí passei a trabalhar com fibra ótica, aí trabalhei
E o que tem a ver com direito? Nada, não tem nada a ver, mas eu eu fazia faculdade nessa época. Nessa época eu era estudante, como vocês, né? Isso tem muitos anos, vixe, tem muitos anos isso. Ótica, Beatriz, ixi, a gente tem uma afinidade, tá vendo? Na ótica, né? Sinal de que você também vai dar aula um dia, vai advogar, né? E o que acontece, pessoal? Então, só para distrair um pouquinho aí, né? Sexta-feira, para dar uma animada, né? Mas o que tem a ver com a aula? Dessa vez realmente não tem nada a ver com a aula. Mas a gente, antes de estarmos aqui, né, batendo esse papo aqui nessa sexta-feira, né, eu fiz todas essas questões aí, né? Mas não faltava aula, nunca faltei uma aula. Guilherme, Beatriz, Laurence, Paulo Henrique, Thiago, não sei se vocês vão acreditar, né? Porque às vezes nem eu acredito, eu fico pensando, caramba, será que eu não faltei? Deixa eu tentar lembrar. Não, eu nunca faltei aula, nunca faltei. O contrato do leão, boa. O contrato do leão é o contrato leonino. Você discute com o leão? Não. Você conversa com o leão? Não, é do jeito que o leão quer, não é do seu jeito, é do jeito dele. O leão é que manda, contrato leonino. O artigo 478 do Código Civil diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem só para um lado, com extrema vantagem somente para um lado, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução. Não é resolução, não é revogação, é resolução. Ele pede uma resolução. Por que ele pede uma resolução? Ele pede um acordo. Ele falou, o que está acontecendo? Não estou aguentando pagar esse contrato. Era R$100 a parcela, de repente foi para 120, 150, 300, está R$500, o meu salário não aumentou, não mudou nada, continua a mesma coisa, a casa que eu comprei é a mesma, e por que agora a parcela era 100 agora está 500? Contrato do leão, porque nas cláusulas embutidas lá, embutiram juros, INPC, inflação do período, taxa Selic absurda do ano. E aí, tudo isso incide no contrato. É um contrato leonino, é um contrato abusivo, é um contrato de resolução pela onerosidade excessiva. Deveremos fazer uma resolução nesse contrato, resolver esse contrato, não rescindindo, não revogando, mas resolvendo a questão que ficou leonina, que ficou excessiva, de resolução por onerosidade excessiva, 478 do Código Civil. Paulo Henrique, eu acredito, Beatriz, esse contrato do leão, professor Guilherme, é isso, o contrato do leão é isso. Vamos para a telefônica? Eu estava na telefônica lá, né? E aí deu uma chuva, choveu, e começou a cair linha de telefonia, o pessoal começou a ligar pra gente, né? Liga na telefônica. Aí o pessoal da central, da administração, começou a ligar pra gente, pros técnicos, né? Aí ligaram, aí eu que era o chefe do departamento inteirinho, né? Porque eu era o único que manjava de direito, que eu fazia faculdade de direito, eu era o único que manjava de informática mais que todo mundo. Eu sou da época do COBOL. Quem sabe o que é COBOL aí? Vocês sabem o que é COBOL? É uma linguagem bem velha de informática, quase ninguém mexe com isso aí. E eu manjo de COBOL, na época mais ainda, né? E só eu sabia COBOL. Os programas da telefônica eram tudo de COBOL, né? E aí o cara do COBOL, da informática, como é que é o nome? Da ótica, tudo, eu que administrava a obra, por causa dessas porcarias. Aí o pessoal falou, e aí, o que está acontecendo, velho? Como é que vai fazer? O pessoal está sem telefone. Eu falei, tira. A padaria ficou sem telefone, o cara não está recebendo, vamos ter que indenizar ele. O que faz? Olha, eu nem era advogado, hein? Eu era estudante. O que eu fazia? Eu mandava tirar das casas, eu falava, tira das casas, bota na padaria. Não deixa a padaria sem telefone, não. O mercado ficou sem telefone. Eu falei, tira do vizinho,
bota na padaria, no mercado. É 2 linhas? Eu falei, bota logo 4 linhas para ele. Aí botava 4 linhas pro cara lá, aí eu pegava o carrinho e ia lá, você vai ter 2, 3, 4 linhas aí, espera aí. Não, e qual que é o número? Eu falei, esquece o número, é só para tu receber cartão, para ficar tudo tranquilo aí, né? Você não tem um celular? Na época não era que nem hoje, que tinha celular fácil, né? Na época era mais complicado. Que ano que é isso? 2000 e... Antes de 2000, eu acho. 2000, 96, 96, 7, 8, 9, 10. É velha essas histórias, hein? Umas histórias velhas, hein? Pois é, pessoal, né? E é isso. E a gente se virava nessa história aí. O que tem a ver com o contrato do leão? Da onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva, a questão do leão, pessoal, né? A história eu contei só para dar uma animada na aula mesmo, na sexta-feira. Mas a onerosidade é isso daí, tá, pessoal? Se houver um contrato cuja a execução é continuada, deferida, a prestação ela se torna excessivamente onerosa, cabe uma resolução, cabe uma discussão. Exemplo, vamos para o exemplo? Vamos para o exemplo? O exemplo que está na televisão aí, Vocês ligam a televisão, fulano, não vou falar os nomes aqui não, para não dar problema, né? Mas o cara fala e te promete uma revisão do contrato, dizendo que vai baixar a parcela do seu carro. Vocês já viram isso? Quem que já viu isso? Guilherme, Paulo Henrique, Laurence, Beatriz, vocês já viram isso? Essas propagandas que diz que vai baixar a parcela do seu carro? Você contratou com o banco a parcela de R$1.000. Você contratou R$1.000 e você vem pagando R$1.000. Qual o problema de pagar R$1.000? Nenhum. Você vem pagando, você dá conta de pagar. Você ganha bem, paga. Você não é técnico em ótica, que nem eu sou. Era, né? Você não trabalha na telefônica, que paga mal. Pagava bem, né? Até que eu ganhava bem na telefônica. E que mais? E aí pagava a parcela de R$1.000. Aí de repente você invoca que você não tem condições, que essa parcela se tornou pesada, que você não ganha o suficiente para poder realizar os pagamentos, você não consegue fazer isso. Aí você resolve entrar com uma revisão deste contrato, alegando uma resolução por onerosidade excessiva das parcelas. Que quando eu contratei, eu tinha um bom emprego, um bom salário, eu conseguia pagar. Houve fatores supervenientes, a minha questão pessoal, eu não vou pedir resilição é defeito, problema superveniente, né? Resilição, vício, não vou pedir resilição, eu vou pedir uma resolução pela onerosidade excessiva, se tornou excessivamente oneroso, que eu venha pagar essas parcelas nesses valores. Porque se fosse fixo, eu continuaria pagando. Mas está todo mês tendo uma correção. Como assim, professor? Todo mês? A parcela não é fixa? Normalmente deveria ser. Mas tem contratos que não. Tem contrato que você começa pagando uma, no outro mês é outra, no outro mês é outra, no outro mês é outra, se torna excessivo, onerosamente excessivo. Aí você não dá conta de pagar. E por que você não dá conta de pagar? Porque o seu salário não acompanha. Onerosidade excessiva, 478 do Código Civil. Professor, é daí que faz as revisionais? É daí, se for assim só que o pessoal não faz só assim. O pessoal pega o contrato e faz, pega o contrato e faz, pega o contrato e perde, inclusive, por causa disso, né? Agora, quando realmente existe uma onerosidade excessiva, está aumentando, não acompanha a inflação, não acompanha os índices, né? Porque olha só, pessoal, não é só a questão dos índices inflacionários, não. Quando é feito o financiamento, eles não fazem um financiamento baseado nos meus ganhos, baseado no meu salário. E aí o meu salário paralisa e o contrato continua aumentando. Não está errado? Está errado. Aí vai ter revisão, vai ter resolução, vai ter ajuste. O judiciário vai mandar ajustar. Porque na hora de financiar, vocês do banco consideraram o pagamento dele. O pagamento dele não mudou, não melhorou, nem piorou, continuou mesmo, mas a parcela todo mês sobe. Por que todo mês sobe? Onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para um lado, né?
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Entrei com a ação, citou o banco se defende e fala, não, está previsto no contrato, etc., conforme cláusula tal, inflação, índice, correção monetária. Aí eu digo, opa, tem inflação, tem isso, tem correção monetária. Só que se tornou insuportável para mim pagar, sendo que houve no cálculo inicial, o parâmetro foi o meu salário, foi a minha renda. Então, o meu salário, a minha renda, foi computado no cálculo inicial. Agora eu continuo com o mesmo salário, continuo com a mesma renda, mas a parcela está inviável. Há uma extrema onerosidade, uma excessiva onerosidade que me coloca em desvantagem. Não vou conseguir pagar. Quero resolução no contrato. Não é rescisão, não é resilição, não é revogação. É resolução, é resolver, é adequar, é revisar, é abaixar o valor das parcelas, de acordo com o que foi feito lá no início. Resolução é o contrato do leão. Porque no leão eu não boto a boca na mão, eu não boto a mão na boca do leão. Contrato revisional. É isso, doutores e doutoras. Ficamos por aqui em contratos. Pessoal, muita matéria. Primeira aula, classifiquei os contratos. Segunda aula, efeitos principais. Terceira aula, efeitos contra terceiros, que são os relativos. E a aula de hoje, e na terceira aula, além disso, vícios redibitórios. E na aula de hoje, esses finaizinhos aí, ó, arras, contrato preliminar, distrato, que mais? Importantíssimos conceitos aí referente a distrato, né? Que é resolução, rescisão e revogação. Falei, expliquei bem explicadinho, né? A resilição unilateral, bilateral, sendo que a resilição só acontece com defeito, com briga, né? Na resilição, na resolução não, um fator superveniente na resolução e ela ocorre de maneira amigável. E a revogação é uma forma de distrato que revoga o poder de um dos lados. Falamos tudo isso aí na questão do distrato. E do mesmo jeito que o contrato é o distrato. Se solene, solene, se não solene, não solene. Se por escrito para contratar, por escrito para distratar. Tranquilo? Eis aí o resumo da aula de hoje. E o finalzinho aí, o contrato oneroso, excessivo, né? A onerosidade excessiva. Existem detalhes, pessoal, que se eu for trabalhar aqui, aí a gente vai até meia-noite. Eu sei que vocês não querem isso, né? Ou querem. Se quiser, a gente continua. Não tem preguiça não. Não tem preguiça nenhuma. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos ficar por aqui.